Fala galera, atividade sobre a aula 10, relação de dependência entre grandezas 2. Questão 1. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1 para 5, em relação ao objeto original, para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 cm. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? A escala é 1 para 5. 5 real, 1 na foto, né, no papel. Só que ele pediu para triplicar e acabou levando, né, uma foto com 30 centímetros de altura. Então, se triplicado virou 30 centímetros, quando eu dividir por 3, quer dizer que o tamanho que estava lá na foto era 10 centímetros, certo? E aí eu faço, se uma foto é 5 real, 10 na foto vai ser quanto real? Fazendo a regra de 3, 1 vezes x é x, 5 vezes 10, 50. 50 centímetros é o tamanho real, alternativa letra C, certo? Questão 2. Uma competição automobilística prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y com uma parada na cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. Nesse mapa é utilizada uma escala tal que a distância entre as cidades X e Z é 12 centímetros e a distância entre as cidades Z e Y é 18 centímetros. Sabe-se que a distância real de X a Y é de 870 km e que as 3 cidades são representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. A distância de X a Z em quilômetros é igual a... Vou colocar aqui no mapa, X até Y passa por Z. Ele falou que de X a Z são 12 centímetros, de Z a Y são 18 centímetros. Então, no mapa, né, de X a Y daria 12 com 18, 30 centímetros. Ele falou que a distância real de X a Y é 870. Então eu faço como? 30 centímetros no mapa vale 870 km na realidade. Como ele quer de X a Z, 12 centímetros no mapa vai ser quanto na realidade? Regra 3. 30 com X, 30x. 12 vai multiplicar por 870. Está multiplicando. Passa dividindo, posso cortar um 0 com 0, 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 8 é 27, dá 7 vezes 4 28 vai 2, 8 vezes 4 28 com 3, com 2 34, 348 km, alternativa letra B, certo? Questão 3. Para um trabalho do curso de jogos digitais, um grupo de alunos iniciou a produção de um jogo. Após 6 horas de trabalho, verificou-se que o grupo conseguiu finalizar apenas 24% do trabalho. Para concluir o restante, o grupo precisou pedir ajuda a alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Se o tempo gasto para a produção do jogo é diretamente proporcional ao percentual já concluído do mesmo e inversamente proporcional ao número de alunos do grupo, assinale a alternativa que apresenta o tempo total de produção do jogo. A questão falou o quê? Que tem um grupo de pessoas, então tem uma quantidade de pessoas que levaram 6 horas e fizeram apenas 24% do trabalho. Aí depois que pediu ajuda, dobrou a quantidade de equipe, né, duplicou, ficou 2N, e aí pronto, ele falou que o tempo é proporcional à porcentagem, mas inversamente ao número de alunos. Ou seja, o que acontece? Como aqui é inverso, tem que estar embaixo. Como aqui é proporcional, tem que estar na mesma linha. Como é que a gente monta isso? Eu posso dizer que o tempo ele vai ser proporcional à porcentagem, certo? E inversamente, então se é inversamente tem que ficar embaixo, que é a quantidade de pessoas no grupo, tá? Então, diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? E claro que eu boto um K porque é constante de proporcionalidade, tá? Se não for proporção, tem que botar esse casinho aí. Como é que a gente monta a questão? Na primeira frase eu tenho 6 horas, 24%, N pessoas.
Aí está multiplicando, passa dividindo, eu posso dizer que 6 sobre 24 é igual a K sobre N. Simplificando por 6 vai ficar 1/4 igual a K sobre N. Eu vou fazer a mesma relação agora para a segunda frase. O tempo eu quero saber, a porcentagem eu não sei, né? O K eu não sei, mas o grupo virou 2N. E aí vamos ter que, quanto é K sobre N? K sobre N é 1/4, como está mostrando aqui, vai ficar 1/4. Vai ficar P sobre 2 vezes 4 dá 8. E como ele quer o tempo total, né? Cadê esse tempo gasto? Para concluir o restante, ou seja, se você fez 24%, o restante que falta é para 100%, ou seja, fica 76%. Então aqui a porcentagem vai ser 76%. E 76 dividido por 8 vai ficar 9,5 horas. Tá? Então esse é o tempo para fazer o restante. A questão é saber o tempo total. Então 9,5 somado com as 6 horas que foi gasto no início dá 9,6, 15,5 horas, né? Dá 15 horas mais meia mais meia hora, que meia hora, metade de 60 minutos dá 30 minutos, ou seja, 15 horas e 30 minutos, letra D, certo? Questão 4. Pedro ganhou 360 mil reais na loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus 3 filhos, Ana, Renato e Carlos. Deixa eu pegar aqui. De forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Ana tem 4 anos, Renato tem 5 anos e Carlos tem 20 anos. Eles receberão respectivamente quanto? Como a questão falou que é inversamente proporcional, ou seja, vou colocar aqui, a idade de Ana vai ser K, que é a constante que tem que ter, sobre o valor que ela vai receber, né? Porque quando multiplica, ó, inversamente, certo? O valor que Renato vai receber é K sobre, vou colocar aqui, valor de Ana, valor de Renato, e aqui vai ser Carlos, K sobre o valor de Carlos, tá? Como é que ficam os valores que a gente tem? A idade de Ana, 4 anos, a idade de Renato, 5 anos, e a idade de Carlos, 20 anos. Tá? Se eu isolar, o valor vai ficar K sobre 4, K sobre 5, K sobre 20. E esses 3 valores juntos, eu sei que dá o prêmio total, que foi 360 mil. Fração tem que tirar meu MC fica o próprio 20. 20 dividido por 4 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4, 20 dividido por 20 dá 1, 20 dividido por 1 dá 20, 20 vezes isso dá 72, e acrescenta um 0, 5 mais 4, 9 mais 1, 10, o 10 eu posso cortar quando aqui vai ficar que K é 720 mil. Aí como é que eu acho o valor de cada um? O valor de Ana é o K dividido por 4. 720 mil dividido por 4 vai ser 18 mil. 180 mil, perdão. Né? O valor de Renato vai ser o K, 720 mil, dividido por 5, que aí vai dar 144 mil. E o valor de Carlos vai ser o valor de K, 720 mil, dividido por 20. Corta o 0, vai ficar 36 mil. Então fica 180 mil, 144 mil, 36 mil, alternativa a letra B. Atividades propostas. Questão 1. 5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver a maior média de produção por hora.
Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados. Máquinas, horas, número de calças confeccionadas. A máquina a ser comprada deverá ser idêntica a. Como a questão falou, maior média de produção, a produção está relacionada com o quê? Com a quantidade feita, ó, num determinado tempo. Então, qual é a melhor? Então é só você dividir. É só você dividir 960 por 240. E aí vamos ter 4. Essa é a produção por hora, para cada hora, então tem que dividir pelo número de horas. Aqui vai ser 1050 dividido por 210, que vai dar 5 calças por hora. Aqui é 1020 dividido por 170, aí vai dar 6 calças por hora. 480 dividido por 160 dá 3 calças por hora, e 800 dividido por 160 vai dar 5 calças por hora. Então a melhor máquina, a que faz mais calças por hora, é a máquina 3, letra C. Certo? Questão 2. O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de 5 marcas de biscoitos A, B, C, D e E, construiu-se o gráfico a seguir que relaciona as quantidades de sódio com porções de diferentes biscoitos. Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama de produto? Por é uma fração, então é para dividir o sódio pela grama. No ponto A, sódio 100 grama, ó, entre 20 e 30, 25, dá 4. O B está entre 100 e 50 e 100, que vai ser 75, dividido pela grama, que é 40, que vai dar 1,8875. O C, grama de sal 250 por grama de biscoito 50, que vai dar 50. Aqui 50 não, perdão, 5. O D, temos 100 para 80, corta os zeros, vai ficar 1,25. E o E, temos 200 para 100, que dá 2. O que tem a menor quantidade, o menor número foi letra D, que foi 1,25, alternativa D. Certo? Questão 3. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de. Então uma questão fala que é 5 gotas para cada 2 kg de massa, e ela fez 30 gotas. Qual é a massa? Regra 3. 5 com x, 5x, 30 vezes 2 é 60, está multiplicando, passa dividindo, 60 dividido por 5 dá 12 quilos, é a massa corporal, alternativa letra A. Questão 4. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar o comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são: como a questão falou que a escala da altura tem que estar entre meio e 1, como é que a gente faz? Eu transformo a primeira para centímetros, né? 15 metros, que é igual a 1.500 centímetros. Tá? Se eu for fazer uma escala para meio, né, centímetros, como é que fica? Mapa sobre real.
E aí corre na vírgula, vai ficar 5 sobre 15.000. Simplificando por 5 fica 1 sobre 3.000. Então o meu x, né, porque é 1 para x, o meu x aqui está dando 3.000. E agora escala para 1, porque ele falou que tem que ser entre meio e 1. 1 para 1.500. Aqui já está no 1, né, então o meu x vai ser 1.500. Como é entre meio e 1, eu sei que o x tem que estar entre 1.500 e 3.000, ok? Tem que ser superior a 4. Bora fazer aqui. Se eu colocar 90 metros, transformando para centímetros, fica 9.000. Né? E como é 4, vou começar com 4. 4 centímetros vai ficar 4 para 9.000. Simplificando por 2 dá 2 por 4.500. Por 2 vai ficar 1 sobre 2.250. Então o x aqui está mostrando que é 2.250. Só que é acima disso ou menor que isso, tá? Como é que vai ficar? Se eu colocar, por exemplo, vou fazer o teste, se é mais que 2.250 ou menos que 2.250. Se eu colocar, por exemplo, colocar 4.000. Se eu colocar 4.000, 1 para x, estou colocando um valor acima, tá? Quanto vai ser para 9.000? Fazendo a conta, vai ficar x igual a 9.000 dividido por 4.000. Cortando, vai ficar 2, alguma coisa. Então o que acontece, ó? Se eu usar um valor maior do que 2.250, que eu usei uma escala de 1 para 4.000, o desenho vai ser 2 e alguma coisa. Ele falou que tem que ser superior a 4.000. Então x não pode ser maior que 2.250, ele tem que ser menor que 2.250, certo? Então se é menor, vai começar em 1.500 e não vai até 3.000, vai só até 2.250. Se eu colocar qualquer valor maior que isso, ele vai ter um valor menor que 4 centímetros e ele quer sempre maior. Então por isso que vai ficar de 1.500 até 2.250, alternativa a letra C. Questão 5. O presidente de uma empresa com o objetivo de renovar sua frota de automóveis solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi: carro 1, deslocamento de 195 km consumindo 20 litros de combustível. Carro 2, deslocamento de 96 km consumindo 12 litros de combustível. Carro 3, deslocamento de 145 km consumindo 16 litros de combustível. Carro 4, deslocamento de 225 km consumindo 24 litros de combustível. Carro 5, deslocamento de 65 km consumindo 8 litros de combustível. Para renovar a frota com o modelo mais econômico, em relação à razão quilômetro por litro, devem ser comprados carros do modelo. Se é quilômetro por litro, então é para dividir a quantidade de quilômetros pela quantidade de litros. E aí 195 dividido por 20, aqui vai dar 9,75. 96 dividido por 12, aqui vai dar 8. 145 dividido por 16 dá aproximadamente 9. 225 dividido por 24 dá 9,4 aproximadamente. E 65 dividido por 8 vai dar aproximadamente 8. Ele que é o mais econômico, né? A razão qual vai ficar. Se você reparar, o melhor de todos foi o primeiro carro, né? Que faz mais e menos litros, tá? Então, alternativa letra A, modelo 1. Ok? Questão 6. O veículo terrestre mais veloz já fabricado até hoje é o Sonic Wing LSRV, que está sendo preparado para atingir a velocidade de 3.000 km por hora. Ele é mais veloz do que o Concorde, um dos aviões de passageiros mais rápidos já feitos, que alcança 2.330 km por hora. Para uma distância fixa, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Para percorrer uma distância de 1.000 km, o valor mais próximo da diferença em minuto entre os tempos gastos pelo Sonic Wing e pelo Concorde em suas velocidades máximas é, como a questão falou que velocidade é distância sobre o tempo, se a velocidade de 1 é 3.000 km,
A distância são 1000 km. O tempo que ele vai levar é, passa para cá, 1000 pelos extremos, o 3000 vai passar para baixo, vai ficar 1/3 de hora. Como uma hora são 60 minutos, vai ficar 20 minutos. Para o Concorde, a velocidade é 2330, a distância é 1000 km, eu vou achar o tempo. O tempo vai ser 1000 sobre 2330, que vai dar 1000 dividido por 2330, dá 0,43 aproximadamente de hora. Quando eu multiplico por 60 para achar em minutos, vai dar 0,43 vezes 60, 25,8 minutos. Ele quer o quê? A diferença. Então eu vou subtrair 25,8, tira 20 dá 5,8, o que nos dá aproximadamente 6, letra C. Questão 7. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma campanha carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias e arrecadaram 12 kg de alimentos por dia. Animados com resultados, 30 novos alunos somaram seu grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado será de... A questão falou que foram 20 alunos, trabalharam 10 dias, 3 horas por dia e arrecadaram 12 quilos por dia. Como foram 10 dias, arrecadaram 120 quilos. 30 novos alunos entraram, então ficou com 50 alunos agora a equipe. Nos dias restantes, ou seja, se são 30 dias, agora só vão faltar 30 dias ao todo, vão faltar só 20 dias, trabalhando 4 horas por dia, para saber quanto vai arrecadar, tá? Regra 3 composta. Minha incógnita é essa, sempre eu monto em forma de fração, 120 está em cima do x, sempre bota a igualdade e o resto vai ficar do lado de cá, também em forma de fração. Só que eu tenho que analisar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Alunos e quilos. Se eu aumentar a quantidade de alunos, eu vou ter mais ou menos quilos arrecadados, mais alimentos. Então, aumenta os alunos, aumenta os quilos, são diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcional, a gente só vai repetir do jeito que está, o 20 em cima de 50. Sempre multiplicando as frações do lado de cá, tá? Dias e alimentos. Se eu aumento a quantidade de dias, eu consigo arrecadar mais alimentos. Então, também são diretamente proporcionais. 3 horas por dia, né? Quantidade de horas trabalhadas por dia, e alimentos também são diretamente proporcionais. Quanto mais você passa trabalhando no dia, mais você consegue arrecadar. Então, 3/4, tá? E aí agora é só resolver. 120 está para x, depois cortar os zeros, depois cortar o 2, vai ficar 3, 5 vezes 4, 20. 3x igual a 120 vezes 20 dá 2400, está multiplicando, passa dividindo, que vai dar 800 quilos de comida. Como ele quer o total, né? A quantidade de alimentos até o final do prazo, 800 com 120 que ele já tinha arrecadado no início, que dá 920 quilos, alternativa letra A. Certo? Questão 8. Em 20 de abril de 2010, ocorreu a explosão e afundamento de uma plataforma de petróleo semi-submersível no Golfo do México. O acidente ocasionou um dos maiores desastres ecológicos mundiais devido ao derrame de 780 mil metros cúbicos de óleo cru no mar por um período de 87 dias, entre abril e julho de 2010. Finalizado o vazamento, parte do óleo vazado começou a ser queimado diretamente, enquanto outra parte foi removida por coleta por meio de barcos filtradores. As duas técnicas juntas retiraram aproximadamente 480 metros cúbicos de óleo por dia. Durante todo o período de remoção foram retirados no total apenas 66.705 metros cúbicos de óleo. Por recomendação de ambientalistas, a retirada total do óleo não deveria ultrapassar 300 dias. Para que todo o óleo derramado no Golfo pudesse ter sido retirado dentro do prazo recomendado pelos ambientalistas, qual deveria ter sido a taxa mínima de remoção de óleo
em metro cúbico por dia. A questão fala que ele quer uma fração onde está metro cúbico em cima e dia embaixo. Como os ambientalistas falam que não pode passar de 300 dias, a quantidade de dias aqui é 300, e a quantidade de metro cúbico, a questão falou que tinha um total de 780 mil metros cúbicos. Cortando zeros com zeros, 7.800 dividido por 3 dá 2.600 metros cúbicos por dia, que era o que deveria ser retirado, o que nos dá a alternativa letra B. Certo? Questão 9. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que carregavam conforme o cansaço de cada um. Na primeira parte, José, Carlos e Paulo dividiram a laranja na proporção de 6, 5 e 4, respectivamente. Na segunda parte, dividiram a laranja na proporção de 4, 4 e 2. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo nessa ordem transportavam na segunda parte do trajeto? Quantas laranjas tem? Não sei, vou chamar de X. Então, o que acontece na primeira parte? Eu tenho uma parte, vou dividir para 6, aqui para 5, aqui para 4. O total de partes, 6 e 5, 11 com 4, 15. Se o total dá 15, José ficou com 6 15avos do total de laranjas. Carlos ficou com 5 15avos do total de laranja e Paulo 4 15avos do total. Na segunda parte a fração ficou, o total que está dando 10, 4, 4, 8 com 2, 10, vai ficar 4, 10, né, 4 décimos de x, 4 décimos de x e 2 décimos de x. Okay? Essas foram as frações de cada um que carregou no primeiro e no segundo trajeto. Quem é maior do que quem? Se vocês repararem, aqui é 6 para 15, aqui é 4 para 15. O que aconteceu? Que a questão falou que dividiu de acordo com o cansaço. Bom, se eu pegar essas frações e simplificar, vai ficar. Simplificando aqui por 2 vai ficar 2x sobre... Por 2 não, por 3. Vai ficar 2x sobre 5. Aqui por 2 vai ficar 2x sobre 5. Mesma quantidade, quer dizer que o José não carregou nem a mais nem a menos. Aqui simplificando por 5 vai ficar 1/3. Aqui vai ficar 2/5 de x. 2/5. Aqui simplificando por... não simplifica, dá inteiro. Aqui simplifica, dá 1/5. Qual fração é maior? Aqui tem que 2/5 é igual a 2/5. Aqui temos que 1/3 e 2/5. Se eu tirar o MMC, que é 15, 15 por 3 dá 5. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Eu percebo que o segundo número é maior que o primeiro. Ou seja, essa segunda parte carregou um valor maior que a primeira parte. E aqui é 4 15avos e 1/5. Quando tiro o MMC, que é 15, vai ficar 15 por 5 dá 3. Eu percebo que na segunda parte foi um valor menor. Tá? Então quem carregou a mais foi Carlos. Como ele falou que alguém levou 50 laranjas a mais. E aí como é que vai ficar isso? A fração de Carlos, que é 2/5, menos a fração que ele tinha antes, que é 1/3, tem que dar as 50 laranjas que foram em excesso a mais. Tirando o meu esse aqui é 15. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 15 vezes 15 dá 750. Então x vai dar 750 laranjas, é o meu total. Quando a questão quer saber na segunda parte o quanto cada um carregou, aí eu faço 2/5 de x, que vai dar 1500 por 5, que vai dar 300. Aqui é a quantidade de José. A de Carlos foi 2/5 de x, que deu a mesma fração, então é a mesma quantidade, 300. E aí, como o total é 750, 300, 300, falta 150,
que foi o que ficou para o terceiro. Então, 300, 300, 150. Alternativa letra B. Certo? Questão 10. Vou pôr aqui em cima. O quadro apresenta os dados da pescaria de uma espécie de peixe, realizada ao final de um dia de pesca em lagos diferentes. Lagos 1, 2, 3, 4 e 5. Considere que a medida do esforço de pesca seja dada pela equação, que é 2 vezes 10 a menos 7, B vezes H. A captura, a quantidade pescada, C, e a população de peixes, PL, da espécie no lago L, no início desse dia de pescaria, relaciona-se pela fórmula C igual a E vezes PL. Em qual lago a população de peixe nessa espécie era maior no início do dia? Ele fala, ó, a população de peixes no início do dia. Então ele está falando do PL, tá? Se eu pegar a fórmula, que é CE vezes PL, substituir o E, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7, BH, PL, tá? Isolando o PL vai ficar aqui PL é C sobre 2 vezes 10 a menos 7, B e H. Tá? E aí agora para achar o valor de peixes máximo, tá? Eu vou substituir os valores que tem aqui na tabela. Tá? E aí vai ficar P no lago 1 temos C, que é 250 em quilos. Não falou nada, não vou deixar em quilo mesmo. É 2 vezes 10 a menos 7, B 5 e H 5. 5 vezes 5, 25, vai ficar 10 sobre 2 vezes 10 a menos 7, que vai dar 10 dividido por 2 a 5. 10 a menos 7 sobe e fica positivo. Tá? Então 5 vezes 10 a sétimo, que dá no primeiro dia. No segundo dia, no segundo lago, perdão, vai ficar C, que é 300, sobre 2 vezes 10 a menos 7, B é 6, H é 10. 6 vezes 10, 60, dividido por 300 aqui vai dar 5. 5 por 2 dá 2,5. 10 a menos 7 sobe e fica positivo. Tá? O P no terceiro lago vai ficar 180 kg sobre 2 vezes 10 a menos 7, B 4, H 5. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40, 180 vezes 40 dá 45, sobre 10 a menos 7, e aí vai ficar, sobe, né, vai ficar 45 vezes 10 a 7. Ok? Pô, 45 não, perdão, 180 dividido por 40 dá 4,5, tá? 4,5. E aí o P no quarto lago vai ficar 215 kg, 2 vezes 10 a menos 7, o B é 3, o H é 7, e aí 7 vezes 215, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 2 dá 42, e aí temos que 215 dividido por 42 vai dar aproximadamente 5,11 vezes 10 a 7. E no lago 5 temos 220 kg, 2 vezes 10 a menos 7, B é 3, H é 10. Aí vamos ter que 220, 3 vezes 10, 30 vezes 2 é 60. 220 dividido por 60 fica 3,6 aproximadamente vezes 10 a 7. O que teve o maior de todos os valores foi esse lago 4, que nos dá 5,11 aproximadamente. Então fica a alternativa letra D.